Oh, glória a Deus. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo. Que a tua graça e o teu Espírito estejam no coração e na vida de cada um de nós. Venha renovar, venha iluminar, venha abençoar, fortalecer-nos na fé, no amor, na graça do teu Espírito. Muito obrigado por tudo que tem feito até aqui e que assim possamos crescer, desenvolver e melhorar na tua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças ao bom Deus. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 27 e versículo 51. Livro de Mateus, capítulo 27 e versículo 51. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27 e versículo 51, vai estar aparecendo aí no telão, já está aparecendo aí para os irmãos. Vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente junto vai avançando no texto que assim o diz. Olha só, Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só então. Na última quinta-feira nós estudamos ali as últimas 3 horas de Cristo na cruz, na série Milagres de Cristo, onde estamos estudando todos os 4 evangelhos. E aqui então nós vamos ver hoje o que aconteceu logo no momento em que Cristo morreu, aonde ele diz: Pai, está consumado, e venha morrer. Olha ali então, Mateus 27, 51, consegue colocar lá na outra versão? Para a gente trabalhar com duas. Isso. Olha ali então, ali, Mateus 27, 51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Para aqueles que talvez não conheçam, essa cortina que aqui está falando não era uma cortina comum, assim como essa. Em alguns casos chegava a ter 10 centímetros de espessura, extremamente grossa, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. O templo, até este momento, ele era dividido como se fossem 2 salas, uma sala muito maior, que era o lugar santo, e uma sala menor, que ficava atrás dessa cortina, que era o lugar santíssimo, aonde ficava a arca do tesouro, um lugar santo, extremamente santo, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, respeitando um ritual de purificação, podia entrar lá. Era o local onde tinha a presença de Deus mais forte. Nós vemos que com a morte de Cristo, e consumado com isso aquilo que Deus exigia, esta cortina se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu como um terremoto e as rochas se partiram. Com isso, o acesso até Deus, que desde a antiguidade, desde os tempos de Moisés, estava restrito a algumas pessoas,
por pedido do próprio povo, né? Que o povo lá no passado disse a Moisés: Moisés, não fale mais Deus com nós, que ele fale contigo e que tu fale a nós. O povo tinha muito medo. Eles sabiam que estavam errados, eles sabiam que tinham falhado e por isso tinham medo, porque Deus sempre foi extremamente exigente, muito mais exigente do que qualquer pastor ou líder que já pisou sobre a terra. A exigência, a extremidade chegava a tal nível que no momento que Moisés estava lá no monte durante os 40 dias, se um simples animal sequer ousasse tocar no monte aonde eles estavam, esse animal morria. Era extremamente exigente. E o povo, vendo tudo isso, passaram a ter medo e não queriam ter este contato com Deus, medo de morrer. Esse medo de morrer, por ter um contato com Deus, foi manifesto em diversos outros profetas. Ao terem esse contato com Deus, tinham medo de morrer, até em ver um anjo, um arcanjo, tinham medo, né, do que ia acontecer com eles. Muitos relatos do Antigo Testamento aponta sobre isso. Porém, agora, com esta atitude, se rasgar este véu, se restabelece novamente o contato entre o homem e Deus. O cuidado apenas que tem que se ter, o cuidado apenas que tem que se ter é que agora todos têm acesso ao lugar santíssimo, todos têm acesso a Deus. Porém, em nenhum momento, nenhum texto diz que as regras para acessar tal lugar mudaram. Nenhum momento o texto diz que agora falhos, pecadores, impuros podem entrar sem problema nenhum. Em nenhum momento o texto diz sobre isso. E para que não ficasse dúvidas acerca de que a exigência continuava a mesma, o apóstolo Paulo mesmo, nas cartas a 1 Coríntios capítulo 11, onde fala sobre a Santa Ceia, ele diz: quem comer deste pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tiago mesmo falando também sobre isso, ele diz que limpai as vossas mãos, pecadores. E ainda reafirma: hipócritas, mudem a sua forma de viver, mudem a sua forma de agir. Porque a exigência continuava a mesma. O acesso foi aberto para todos, porém a exigência que tinha que se ter agora é a mesma lá que era exigido do sumo sacerdote. Consagração, purificação, mudança na sua forma de agir, mudança na sua forma de se comportar, desde as coisas mais simples e básicas. Um sacerdote não podia beber nada alcoólico, era proibido, ele não podia fazer uso desse tipo de coisa. Ao longo da Bíblia foi se explicado com mais profundidade o motivo disso, que tira sabedoria, que induz a erros. A Bíblia ainda cita o caso de Ló, que veio a ter relações com a sua família, com as suas filhas, devido ao uso da bebida alcoólica, enfim. E muitos são os exemplos que a Bíblia traz, e o sumo sacerdote não podia fazer uso desse tipo de bebida, né? Bebida forte, bebida alcoólica. Ou seja, então, se nós queremos ter acesso a Deus, teremos que ter o mesmo respeito, o mesmo cuidado, a mesma purificação. Cristo ainda, quando falava sobre isso, foi ainda mais longe quanto à exigência, ao dizer: qual é o nível de exigência que tem para se aproximar de Deus e alcançar a salvação? Muito simples. Ele resumiu em uma frase:
Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Nada menos do que isso. Então é muito perigoso quando o cristão ele começa a criar meios mais fáceis para se achegar a Deus. Ele vai acabar entrando numa religião adaptada aos seus gostos. Ele gosta de fazer tal coisa. Antes se falava que é pecado. Aí se levanta uma religião que diz que aquilo não é mais pecado, que aquilo é aceito, que isso é uma forma diferente apenas de se enxergar, e aquele grupo de pessoas passa a achar que aquilo que antes era errado, agora pode sem problema nenhum, e que está tudo salvo. O dia que morre, não se salva ninguém. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um grande erro ler a Bíblia e dizer, isso foi abolido, aquele outro foi abolido. É um grande erro bíblico isso, cuidado com isso. Outro grande erro que se comete é fazer análise da seguinte forma. Se um texto não está sendo repetido na Bíblia 3 vezes, ele não pode ser aceito como verdade. Já vi grandes pastores fazendo afirmações em cima disso. Outro grande erro, porque o próprio Apocalipse, que encerra o período da Bíblia, ele diz, ai daquele que tirar um tio do que está escrito neste livro. As pessoas estão apagando textos, livros quase inteiros, dizendo que só porque não foi falado 3 vezes não vale. Cuidado com isso. Religião nenhuma salva, quem salva é Jesus. Eu não sou um pregador de Apocalipse. Agora lá está escrito que o paraíso foi preparado para os santos, não para os pecadores. Para os pecadores foi preparado o fogo eterno. Então é uma escolha que eu e você ao longo da vida vamos fazer. Ser mais parecido com pecadores ou ser mais parecido daqueles que se esforçam para mudar e se aproximar de Deus. E ainda em meio a tudo isso, ainda os textos inserem uma exigência que vai bem na linha do que nós aqui estamos vendo, aonde diz, nada deve ser por força ou por violência. Tudo deve ser feito por amor. O que o texto está dizendo com isso? Que quando eu vou fazer algo para Deus, eu não devo me sentir obrigado àquilo. Viver daquele modo, agir daquele modo, respeitar este modo, tem que gerar em mim uma alegria tão grande que eu não vou me sentir obrigado, eu vou me sentir feliz por estar fazendo aquilo. Se eu não me sentir assim, aquilo que eu estou fazendo é inútil, é em vão e não terá utilidade diante de Deus. Assim como Cristo, nós vimos ali no encerramento dessa etapa da crucificação na última quinta-feira, aonde nós vimos que um dos maiores milagres, na minha opinião, que Cristo realizou é o domínio próprio. O maior milagre que Cristo realizou na terra como ser humano, domínio próprio. Nenhuma palavra, nenhuma agressão, nenhuma afirmação, nenhuma acusação conseguiu ter força suficiente para mudar quem de fato Cristo era. Depois de 3 horas pregado numa cruz, o período da crucificação durou 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Durante 3 horas sofrendo todos os tipos de agressão. E como diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu por nós. E não foi uma morte comum, foi morte de cruz. Vem o homem que estava ali ao lado, crucificado com ele, e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo, com a mesma tranquilidade de sempre, o homem 3 horas sendo humilhado e crucificado, conversa com esse pecador com a mesma tranquilidade que ele falou com aquela samaritana lá na beira do poço.
a mesma tranquilidade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A mesma tranquilidade, a mesma calma, a mesma eficiência, porque a maldade no mundo sempre existiu e sempre vai existir. As provocações, a raiva, o ódio, o diabo sempre existiu e sempre vai existir até a consumação dos séculos. Agora, eles não existiam dentro de Cristo. Cristo conseguiu ter domínio próprio. As pessoas podiam agir do modo que fossem, e ele continuava sendo exatamente a mesma pessoa. Domínio próprio. Os grandes pregadores depois ainda vêm e dizem que aquele que tiver domínio da sua própria língua será perfeito. Por isso que Cristo é considerado, inclusive biblicamente, um homem perfeito, porque em nenhum momento ele perdeu o controle, ninguém conseguiu provocá-lo, irritá-lo, tirar ele do controle. Nenhum momento, mesmo lá quando ele entra no templo, vira as bancas, ele não era um homem descontrolado, não, de forma alguma. Ele faz exatamente aquilo que as profecias antigas descreviam que iam acontecer. E ele ainda faz 2 vezes, no início do seu ministério e depois no final do seu ministério, sem mudar uma vírgula do que estava escrito acerca do cuidado que ele teria com a casa de Deus, o zelo. Nós vemos que, pode passar, então a cortina do templo se rasgou, pode passar. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Pode passar. E saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram estas pessoas que já tinham morrido. Quando Cristo morreu na cruz, que deu este terremoto, os túmulos se romperam e eles levantaram e entraram caminhando na cidade. Foram vistos por todos. Isso foi algo tão incrível que João, que de todos que seguiam a Jesus, estava algumas mulheres, como daqui a pouco o texto vai relembrar, e João, que depois foi conhecido como o apóstolo do amor. João era o único que estava ali ao pé da cruz, por isso que muitos detalhes sobre as afirmações de Cristo é só João que traz, porque ele era o único que estava lá e foi um ouvinte real de tudo que aconteceu. Por isso que ele, ao encerrar o seu livro de João, ele diz: eu tenho para mim que nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo aquilo que Cristo fez. Os textos não relatam, mas é bem provável que aconteceu mais ressurreição dos mortos através de Cristo, depois da morte dele, do que durante a vida dele inteira. Porque o texto ele fala de muitos santos. A Bíblia relata de ressurreição, se a memória não me engana, em torno de 3 pessoas, um jovem, uma menina e Lázaro, se a memória não me engana. E aqui o texto vem e fala de muitos. Ou seja, a morte não venceu a Cristo, a morte era uma necessidade. Porque quando a gente estuda Gênesis, a gente vê que o pecado entrou pela escolha de Adão e Eva. Adão, vivendo no paraíso uma vida perfeita, escolheu o pecado. E isso, então, descreve as trevas. Você ter uma vida perfeita e escolher o pecado. A luz tem que ser sempre oposição disso, não semelhante. Como é que você faz oposição deste comportamento? Uma vida perfeita escolhe o pecado.
faz oposição. Uma vida difícil, de muito sofrimento, e escolhe ser fiel a Deus. Isso é oposição. Por isso que ele restabelece o concerto entre o homem e Deus, e por isso que o véu se rasgou. A oportunidade de salvação foi dada novamente. Os textos não relatam, mas imagina quantas pessoas que, quem sabe, estavam tristes, sofrendo e até desanimados na fé por terem perdido seus entes queridos. E, de repente, com a morte de Cristo, os mesmos que eles tinham morrido, de repente, aparece lá batendo na porta e vivo. E isso foi tão significativo, que olha ali o versículo 54. Mateus 27, 54. Olha ali, o oficial do exército romano e os seus soldados que estavam ali há 6 horas zombando de Cristo, tirando sarro, dando vinagre para ele beber, fazendo e acontecendo, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Eles estavam num lugar alto. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. As autoridades naquela época reconhecem, de fato, ele era o Filho de Deus. Porque o texto indica que Cristo fez mais milagre depois com a sua morte do que antes, demonstrando que a morte não tornou Cristo mais fraco, tornou ele ainda mais poderoso do que era antes. Se durante em vida ressuscitou a 3, com a sua morte ressuscitou a muitos. E não foi só os soldados que se arrependeram, que perceberam o seu erro. Coloca lá para mim, por favor, em Lucas 23, 48. Lucas 23, 48. Olha ali, ó. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. A multidão que estava ali vendo o espetáculo da crucificação de Cristo puderam presenciar o que é um espetáculo de verdade. Sem ninguém encostar, sem ninguém tocar, túmulos racharem, abrirem, os seus mortos levantarem e o véu e a cortina do templo, extremamente grossa, sem ninguém encostar, se rasga de cima a baixo. E então aqui vemos que tanto os soldados, os líderes, como o povo reconhecem e se arrependem. E aí depois, a sequência da história, você estuda ali o início do livro de Atos, aonde cerca de 4.000 pessoas se convertem e se batizam e aceitam a Jesus, e eram estas pessoas que aqui estavam gritando crucifica, ou seja, eles vêm se converter depois. Volta lá para mim, por favor, em Mateus 27, 55. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente prega os evangelhos, é que a gente tem que ir saltando nos livros. Tu não consegue pegar um texto ali de Mateus, só ler aquele texto e pronto, porque falta muitos outros detalhes que os outros contaram. Olha, Mateus 27, 55. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja,
As mulheres sempre tiveram um papel de grande importância no ministério de Jesus Cristo. Sempre. Inclusive ali em Atos você encontra muitas mulheres que passavam o dia no templo pregando o evangelho de Cristo, que dedicaram as suas vidas a esta função, não como líderes, porque desde o início da Bíblia isso não era permitido, era uma limitação, como forma de organização. Agora, sempre tiveram grande utilidade no evangelho, sempre foram muito importantes e inclusive sempre foram, de todos os seres humanos, a mulher sempre teve mais facilidade para ouvir a Cristo, ser tocada por Cristo e fazer um trabalho agradável a Cristo. Sempre tiveram muito mais facilidade nisso. Glórias a Deus. Pula lá agora para Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42. Cristo teve que ser crucificado. Nós vamos ir até o 46. Olha ali então. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era um dos fariseus, vamos dizer assim. Só que José era da turma que não aceitava esse tipo de coisa que estavam fazendo e que esperava a vinda do reino, a vinda do Messias, acreditava em Jesus, enfim. José também esperava a vinda do reino de Deus, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, era uma sexta-feira, Por isso, José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pode passar. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Então nós vemos aqui então que José, ele se propõe então, porque o corpo tinha que ser tirado antes do dia escurecer, era uma exigência lá do tempo da lei, que é onde dizia que nenhuma pessoa crucificada deveria ficar na cruz, presa no madeiro, como diz lá o texto, ao escurecer, ao terminar o dia, tinha que ser tirada de lá antes. E é justamente isso, então, que José se preocupa e pede autorização ao governador. Com isso, ao ter a confirmação que Jesus realmente já estava morto, ele dá o corpo, então, para que Cristo fosse, então, sepultado. Porém, tem alguns detalhes que Marcos não traz, que Lucas traz. Coloca lá em Lucas, capítulo 23 e versículo 50. Lucas 23, 50. Exatamente, é 50 e 51. Havia um homem chamado José da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito, que era com relação a matar Jesus. Então,
Lucas deixa claro que José, no momento que houve a votação de todos, José foi um dos que não concordaram e não apoiaram esta ideia. E para completar, os últimos detalhes, quem é que traz? João, porque é o que estava presente. Então coloca lá em João 19, 31. João 19, 31. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo porque era véspera da Páscoa. Ou seja, então, os líderes judeus se preocuparam, Não, nós temos que respeitar a Bíblia. Eles não podem ficar crucificados no entrar do sábado. Eram fiéis à Bíblia. Eita, nós, espero que ninguém aqui seja um crente assim, Como diz os antigos, aquele que mata e chora no velório depois, Eu sei que no mundo tem muito desse, Agora que não tenha na igreja, A gente não pode ter a palavra de Deus como algo que nos deixa cego e praticar a maldade por causa disso. Senão a gente está sendo um líder religioso, apenas um servidor de religião e não um crente de verdade. Então temos que cuidar com isso. E aqui João traz esse relato. Pode passar, por favor? Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Olha que lindo esse 36. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja que a lei humana, não importa se é juiz, se é presidente, se é governador, se é prefeito ou raio que o parta, a autoridade que tenha na terra, e se isso é um hábito a ser feito. Se Deus falar, não vai acontecer. Quando chega na hora, não acontece. Todos os crucificados tinham as pernas quebradas. Era um costume, era um hábito para garantir que a pessoa realmente morreu. Homens ímpios que crucificaram, pregaram e passaram 6 horas zombando de Cristo. Na hora de quebrar as pernas dos dois, quando chegaram em Cristo, não fizeram. Eram conhecedores da lei de Deus? Provavelmente nunca tinham lido. Entendiam do que estava previsto? Se nem os estudiosos entendiam, imagina eles. Porém, se Deus falou não é para fazer, isso não vai acontecer, como não aconteceu. Isso, inclusive, é um relato. Coloca lá para mim Salmos 34, 20. Salmos 34, 20. Olha lá, ó. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Davi já tinha profetizado acerca disso. Não importa se no mundo o costume é quebrar os ossos, os de Jesus não vão ser quebrados. Ah, mas e se o homem quiser? Deus Todo-Poderoso disse, não vai quebrar. Quebraram? Não.
Então é importante que na terra venham os tempos difíceis, as leis que for, as regras que for. Se Deus falar, não vai, encerrou o assunto. Não acontece. É Ele que manda. Veja que dos 3, quebraram as pernas dos 2 que estavam ao lado. Porque acerca deles Deus não tinha falado nada. Quando chegou em Jesus, quebraram? Davi já tinha profetizado, nenhum dos seus ossos é quebrado. Coloca lá em Números capítulo 9, versículo 12. Números 9, 12. Eu chamo a atenção porque a vida de Cristo, ela foi profetizada, né? Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. A lei da Páscoa, para adorar a Páscoa, que se oferecia um animal em sacrifício, né, para perdão dos pecados, uma das regras é: o animal oferecido, ao ser sacrificado, não pode ter os seus ossos quebrados, porque se isso acontecer, anula esta oferenda que está se fazendo para Deus. Era regra isso. Né? Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus para a Páscoa. Por isso, os seus ossos não podiam ser quebrados para respeitar o que a lei de Moisés previa acerca das normas da comemoração da Páscoa. Os homens criaram a regra. Não, mas todo mundo crucificado tem que quebrar os ossos para ter certeza que está morto. Quando chega em Jesus, acontece? Não. Vocês vão quebrar de todo mundo. Dele não. É importante nós entendermos isso para em tempos difíceis nós termos em mente: Deus nunca perde o controle de nada. Não importa o que as autoridades falem, digam, se Deus disser o contrário, a vontade dele acontece. E não será diferente. Deus já tinha dito isso no livro de Números, no início da Bíblia. Nenhum osso do cordeiro será quebrado, nenhum. Ele não falou ontem, ele falou quase 3.000 anos antes. Não vai acontecer porque eu não quero que faça. Criaram regras, criaram normas, amplamente praticaram. Quando chegou de Cristo, nem os ímpios ousaram quebrar um osso que é de Cristo. E observe que Zacarias ainda profetiza também, Zacarias 12, 10, bem no finalzinho do Antigo Testamento, um belo livro, né? Zacarias não é dos trapalhões, viu? Tem na Bíblia, né? Grande profeta, né? É conhecido como um dos profetas menores, por ter escrito um livro menor, né? Mas, belíssimo livro, Zacarias capítulo 12, versículo 10. É que ele profetizou acerca de Cristo. Olha ali, ó. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi. Jesus era filho de? E sobre os outros moradores de Jerusalém, aonde tudo aconteceu. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com uma lança. Quebraram os ossos? Não, Zacarias já tinha profetizado centenas de anos antes. Mais de 300 anos antes ele já tinha dito: não, ele será atravessado com uma lança. Quando o soldado ímpio, que não entende nada de história, de Bíblia e de Deus, vai conferir se Jesus está morto, o que é que ele faz? Atravessa com uma lança. Então, irmão, é como diz a Bíblia: quando Deus manda, até o diabo obedece. Os montes tremem quando Deus fala, diz a Bíblia.
Se ninguém adorar a Deus, as pedras vão adorar a Ele. Então veja que tudo tem vida e a palavra de Deus se cumpre. Olha que lindo isso. Com a lança, e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Como chorarão? Estavam zombando e rindo dele. Sim, eles riram e zombaram até se cumprir aquilo que tinha que ser. Quando Jesus morre, Deus faz uma reviravolta, até os ímpios se convertem. Passaram 6 horas zombando e dando vinagre para Cristo. Cristo morre, começa morto do cemitério levantar, o véu que era extremamente grosso se rasga, terremoto aonde não dá terremoto, e como nós vimos, tanto as autoridades como o povo iam batendo no peito, que era um sinal de grande lamentação. E com isso, a palavra de Zacarias se cumpre. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Exatamente como acontece. Jesus era o filho mais velho de Maria e de José, inclusive, né? Então vemos que aí quando você estuda ali em Atos, aí que é o legal de ouvir a série Milagres de Cristo e depois você ouvir a série Atitudes, que é onde a gente estuda, por exemplo, o livro de Atos. Você consegue perceber esses detalhes, né? Quando os homens vão até Pedro, reconhecem os seus erros, que reconhecem que tinham errado, e ali eles se convertem, e acontece o Pentecoste. Espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi. Exatamente aquilo que acontece. E ao longo do livro de Atos, nos momentos que os crentes se uniam, uma característica interessante. Eles se uniam para cantar os louvores dos salmos? Não. Eles se uniam para orar, para receber o Espírito Santo nas suas vidas. Porque todas as coisas são importantes. Agora, o batismo com o Espírito Santo é mais importante. E eles se uniam para realmente serem revestidos do alto céu. Depois a gente vê ao longo do livro de Atos que quando eles foram perseguidos por Saulo, que eles são obrigados a abandonar as suas casas, as suas cidades, seus trabalhos e ir de cidade em cidade, tu não vê eles reclamando, brigando com Deus. Não, eles aproveitaram e iam de lugar em lugar pregando o evangelho de Cristo. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma atriz, ela fala de uma forma bonita e ela fez um comentário que eu achei interessante. Reclamar deve ser visto como clame 2 vezes. Reclamar. Clame 2 vezes. A vida está difícil? Não fala mal dela. Reclame. Clame 2 vezes mais. Busque mais a Deus. Te aproxime mais de Deus. Sirva mais a Deus. Isso é reclamar de verdade. É clamar 2 vezes. Né? Lindo isso. Então veja que, e com isso, aquilo que Zacarias tinha profetizado, nem lembro em que ano que foi escrito o livro de Zacarias, o que eu lembro é que depois do livro de Malaquias houve um período de 300 anos que não houve mais nenhum contato entre o homem e Deus, então esse livro de Zacarias com certeza foi escrito por volta de uns 500 anos antes de acontecer. Então veja, Deus profetiza as coisas e vai acontecer. Só que ele não tem pressa, ele tem todo o tempo do mundo, ele é eterno. E Zacarias profetizou e aconteceu versículo por versículo, vírgula por vírgula, exatamente da forma que houve. Que eu e você hoje possamos ter o contato com Deus que Zacarias tinha, que Joel tinha, que Oséias tinha, porque o próprio Deus vinha falar com eles.
Os outros, ninguém dava bola para isso. Lá no tempo de Daniel, eram 4 pessoas que praticamente realmente buscavam a Deus. Mas eles buscavam a Deus de verdade, clamavam a Deus de verdade, e resultado, o próprio Deus vinha falar com eles. E contar o que haveria de acontecer muito tempo depois. E isso para eles era motivo de alegria, era algo bom. Eles oravam, eles clamavam, eles queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam, mesmo que eles não iam enxergar essas coisas acontecendo, não seria no seu tempo, como Daniel mesmo, que chega a ficar doente, apavorado com as visões que ele tem. Aí o Senhor diz para Daniel: fica tranquilo, Daniel, escreve todas essas coisas, esconde elas, sela elas para que ninguém veja, porque estas coisas vão acontecer muito tempo depois do teu tempo. E uma das últimas afirmações que Daniel faz: naquele tempo a ciência se multiplicará. E ali ele encerra o seu livro, Daniel capítulo 12. E o que nós vemos hoje? A ciência se multiplicando de uma forma nunca vista em qualquer outro tempo, época e momento. Exatamente como Deus lá falou a Daniel milhares de anos antes. Daniel não viu essas coisas acontecerem, mas foi muito honrado e feliz ao longo do que eu calculo que o tempo de Daniel, tendo esse contato com Deus mais forte ali, durou por volta de 69 anos. Veja que mesmo diante dos grandes servos, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente aprende isso, que às vezes Daniel, para ter uma profecia nova, uma visão nova, levava 2, 3 anos para acontecer. Não é algo que todo dia está tendo visão de Deus, não. Passava 2, 3 anos, aí ele ia ter uma nova visão, uma nova mensagem de Deus. Agora, quando ele tinha, aquilo mexia com ele, abalava com ele. Ele realmente dava importância a isso, né? E ele envelheceu sendo ouvindo dos anjos: Daniel, tu és muito amado por Deus. E desde a sua juventude até a sua velhice, ele se manteve firme e forte. Mesmo jogado lá na cova, não ficou, quando o rei foi lá falar com ele, ele não saiu xingar porque os servos do diabo, porque os capeta, porque isso. Não, esquece os outros, isso aí não é problema meu. O que ele diz? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Falou coisas boas, aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que da vossa boca saíam palavras de edificação. Quando a gente estuda o livro de Judas, que vem antes ali de Apocalipse, o arcanjo Miguel, se eu não me engano, que ali cita que foi defender o corpo de Moisés, e ele diz que mesmo diante de Lúcifer, ele não falou palavras de maldição, mas ele disse: que Deus te repreenda. Veja a inteligência de seres que querem amar e servir a Deus de verdade, servindo nos mínimos detalhes. Para nós completar, volta lá em João então, João 19:38, João 19:38, falta só mais 4 versículos, últimos detalhes ali então. João 19:38, isso. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Isso lá nos outros textos a gente também viu, só que aqui João trouxe alguns detalhes. Olha só, José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. 39. Nicodemos, lembra aquele que foi falar de noite com Jesus? Aquele que tinha ido falar com Jesus à noite? Foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de
aloes e mirra, 35 quilos de perfume para passar no corpo de Cristo antes de enrolar no tecido e colocar no túmulo. Veja que a questão não é a religião, é quem está em nós. Os líderes judeus estavam na mesma igreja, crucificaram Jesus. José e Nicodemos estavam na mesma igreja, cuidaram, trataram, literalmente mergulharam o corpo de Cristo em perfume, 35 quilos, e o colocaram com todo o cuidado e respeito em um túmulo que nunca tinha sido usado. O que é que eu acho que vai vir agora? Pode passar? Os dois homens pegaram o corpo de Jesus, o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado esta mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Veja que com isso se cumpre exatamente tudo aquilo que havia sido predito por muitos que viveram séculos antes, mas esperaram e confiaram claramente em tudo aquilo que havia de acontecer. Imagina quando Zacarias, lá do céu, vendo tudo aquilo acontecer, mesmo que 400 anos depois, 500 anos depois, lembrando, quando furou a lança, isso eu disse, lembrando, podendo ver na prática tudo aquilo que ele escutou e aprendeu. Que nós possamos ouvir, que nós possamos aprender e guardar coisas boas em nós, para que, independente se no mundo que a gente vive vai estar cheio de maldade ou de coisa boa, que esta maldade não esteja em nós. Que nós tenhamos em mente, só vai acontecer com nós aquilo que é da vontade de Deus que aconteça. Se não for da vontade dele, não vai acontecer. E que quando acontecer, nós possamos lembrar do apóstolo Paulo e dizer, em tudo dais graças, porque perfeita e sábia é a vontade de Deus. A sabedoria de Deus é muito maior. Inclusive o texto ele vai um pouquinho mais a fundo. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Então creia em Deus, não tema que isso ou aquilo aconteça. Na vida de Cristo nada aconteceu diferente. Quando Deus o determinou, até o ímpio foi e fez o que os antigos profetas tinham ordenado. Então tenha em mente, quando chegar a nossa vez, vai acontecer exatamente aquilo que Deus quer que aconteça com cada um de nós. O importante é sermos firmes e fortes como os antigos servos e profetas foram. A questão não é quem vai acreditar ou não. Quando chegar a hora, eles vão acreditar. Enquanto não era a hora, estavam zombando e rindo de Jesus. Quando chegou a hora de acreditar, todo mundo acreditou e depois se converteram e se batizaram. Creia em Deus. Deus nunca perde o controle. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o Bispo José. Amém.